Nessa noite nós vamos fazer uma reflexão um pouco diferente, que geralmente eu não tenho trazido nenhum material didático. Mas essa palestra, ela exige esse material didático porque ela vai mostrar para nós uma matemática da vida. O tema é o veneno da raiva. Nós buscamos esse estudo numa obra do nosso querido Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, onde ele vem trazendo para nós justamente a questão do adoecer, do perder tempo de vida aqui na Terra, gastar com as nossas irritações, contrariedades, mágoas. E o Espírito Joana de Ângeles, ele fala para nós, no seu livro Seja Feliz Ainda Hoje, que quando nós sentimos determinada coisa, ou nós temos uma emoção, essa emoção é lançada do corpo mental ou do campo mental para o perispírito, e do perispírito para o corpo. Se for uma emoção enferma, uma emoção de raiva, de medo, de ódio, qualquer emoção que seja contrária às leis da vida, às leis de Deus, ela é lançada no corpo físico e no nosso perispírito, disse Joana de Ângeles, abre como uma janela killer que começa a disparar incessantemente para potencializar aquela emoção. Se for uma emoção de mágoa, de raiva, essa emoção ela vai diretamente no nosso campo fisiológico, no sistema endócrino. E à medida que ela cai no sistema endócrino, ele vai potencializar com algumas enzimas, que vai potencializar aquela emoção. Principalmente se for raiva, ódio, mágoa, vai produzir cortisol, que vai gerar mais raiva, mais mágoa. E justamente caindo na corrente sanguínea, vai diretamente para os núcleos celulares. E esse sintoma, esta emoção gera em nós enfermidades. Porque ela vai mexer, desestruturar as moléculas do nosso sistema de proteção ao organismo. Os leucócitos e outros sistemas que protegem o nosso organismo de doenças. Então, essas emoções diárias, elas vão queimando o nosso fluido vital ou diminuindo o nosso tempo de vida aqui na Terra. E o espírito Humberto de Campos, quando ele chegou ao mundo espiritual, ele estava numa reunião com alguns mentores e apareceu naquela reunião um amigo espírita que viveu 20 anos na Lídia Espírita estudando o Evangelho de Jesus. Ele pediu a Humberto de Campos que escrevesse para a Terra a sua história. É intitulada Belarmino Bicas. E ele então começou a dizer a André Luiz assim, vamos lá. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Depois de 20 anos de convicção espírita, ele desencarnou. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38
e como sempre fora irracível por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora. Ele fez um diário de quantas vezes ele irritou em cada situação, para contar para nós, espíritas, principalmente. Vamos um pouco mais. Uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhe as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente. Apesar de conhecer a doutrina espírita, e é muito interessante que, graças a Deus, aqui não acontece isso, né? Isso é só para Ipatinga, para a nossa região, que os espíritos irritam, são bravos, brigam. Aqui, graças a Deus, a aura daqui é diferente, a energia de Valadares é bem diferente. Eu fico muito feliz, por isso que eu vim para cá, para buscar energias. 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Ele gastou 22 anos do seu tempo no corpo e chegou como um suicida. Depois de 20 anos na doutrina espírita, no trabalho espírita, conhecedor das obras de Kardec, estudioso do Evangelho. Entretanto, ele não conseguia dominar as suas emoções. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Quantos momentos nós atrapalhamos nas nossas relações, principalmente em família. Por pequena monta, nós às vezes atrapalhamos um dia, uma semana, um mês e não raro, um ano da vida em família. Porque tem hora que nós deparamos com companheiros que eles realmente são ranzinzas. É aquela pessoa que incomoda com tudo. É aquela pessoa que não consegue manter a calma. E a pessoa que tem irritação constante é considerado uma doença. Ela é catalogado como doença. Aquele que irrita o tempo todo. Aquele que qualquer coisinha, ele está de mau humor. E ele disse para Humberto de Campos: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bagagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não perca a riqueza das horas com suscetibilidades e amores. Que nós saibamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra. Que nós saibamos viver intensamente. Que nós saibamos ter aquele clima gostoso, não valorizar pequenas coisas como nós estamos aí no dia a dia. Qualquer coisa está nos deixando exacerbados, principalmente com a irritação. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. É de pensar, dar uma suspirada. Eu estou fazendo essa palestra para mim. Em algumas casas até eu aprender. Ainda vou ficar bom nisso, se Deus quiser. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever.
Berlamino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956, 20 anos. Ele foi anotando e perdeu 22. Então vamos começar. 1811, em razão de contrariedades em família. Ele ficou contrariado com a família 1811 vezes. Graças a Deus que não somos nós. 906 vezes por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. Mais uma vez vou dizer, graças a Deus não somos nós. Toda comida que é servida nós estamos felizes. O jeito que encontramos a casa nós agradecemos a Deus. E quando está atrapalhado nós arrumamos. Não reclamamos de ninguém, não reclamamos da esposa, do marido, dos filhos. Nós vamos fazer cantarolando. Vida leva eu, viver e não ter a vergonha de ser feliz. É nessa alegria que nós ficamos, né? Então nós não temos essa dificuldade de 811 vezes com a família. E 906 por chegar e não encontrar a casa do jeito que nós queremos. E eu achei muito interessante, certa feita eu perguntei ao amigo espiritual que essa parte eu achava ela muito complexa. Essas 906 vezes em questão principalmente de higiene, de alimentação, até que eu sou muito tranquilo. Às vezes eu chegava em casa, os jovens, estava sujo o prato, eles acabam de almoçar, se sobra comida, deixa dentro da pia, e deixa na cama, e deixa em todo lugar, e aquilo estava me levando quase as 906 vezes. E eu estava não querendo mais discutir com o jovem, porque quando eu começava a falar, eles colocavam o fone de ouvido. Rapazes e moças, e ria, e brinca, são muito moleques, nós brincamos muito, mas aquilo estava me preocupando. Eu falei, eu vou ter um infarto, de tanto ficar com raiva desses meninos. E um dia eu conversando com um amigo espiritual, perguntei a ele, como que eu deveria fazer? Ele me respondeu fazendo uma pergunta, você quer evangelizar ou evangelizar-se? Você quer evangelizar as pessoas ou se evangelizar? Eu falei, eu quero me evangelizar, então vai e faz. Chega em casa, está tudo arrumado, você arruma, não reclama não. Porque Jesus ensinou que ele veio para servir, não para ser servido, que o menor seria o maior. E à medida que você for fazendo, eles vão aprendendo. E então eu comecei a fazer. Chegava, na hora que eu irritava, eu falei, fazia, mas dava um toque, meus filhos, ajuda papai está mais velho, cansado, vamos fazer isso, vamos colocar água aqui, quando vocês tirarem, arruma isso. Então, senão eu estaria com as 1811 vezes por causa desses atritos. Então eu vi que não compensa. O clima ficou melhor. E eu comecei a desenvolver em mim, me dá licença de falar, a essa questão de evangelizar-me, que são nas pequenas coisas que nós conseguimos nos evangelizar. São nas insignificantes ações que nós vamos treinar para ações maiores, para viver o Evangelho de Jesus. Então vamos um pouco mais. 1614 irritações por altercações com a esposa em divergência na conduta doméstica e social. Ele não brigava com a esposa, vocês viram? 1614 vezes. Ele brigava com a esposa por causa das questões em casa, das questões sociais. Isso com 20 anos de vivência do Evangelho. 1801 vezes por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras.
Quem já assistiu à escola o Zorra Total mais antigo, ou a escola do professor Raimundo, os mais jovens que conhecem, os mais velhos não conhecem não, só os jovens. Tinha uma personagem chamada Saraiva, que ele irritava quase ter infarto. Se alguém chegasse, ô, seu Saraiva, o senhor está aqui? Não, não estou aqui não. Isso aqui é um ET que materializou. E ele falava assim, perguntas tolas merecem respostas tolas. E ele entrava numa crise, ele começava a ter problema de infarto. Aí a esposa, com jeitinho, calma, Saraiva, você está calmo? Agora estou. Aí chegava uma outra pessoa, senhor Saraiva, o senhor está aqui no médico? Não, eu estou no veterinário. Eu virei cachorro, uau, 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 e fazia assim. Então ele respondia, pergunta idiota, tolerância zero. E eu lembrei do Belarmino Bicas, que ele é a reencarnação do Saraiva. Figurativamente falando. Ele me fez lembrar essa personagem. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós irritamos com tudo, principalmente quando nós não estamos bem conosco mesmo. Quando a nossa autoestima está baixa, nós queremos brigar, nós queremos incomodar todas as pessoas. 11 vezes por descontentamento com os netos, meu Deus, porque geralmente os avós, eu agora entrei no time dos avós, netinho pode tudo, e ele conseguiu brigar 11 vezes com os netinhos, pode tudo entre aspas, né? A gente aprende a educar, por isso, que quando é pai, a gente vai aprender com os netos, acho que depois torna doutorado com os bisnetos, quando a gente consegue essa maravilha. 1015 vezes por entrar em choque com chefes de serviço, até na empresa o homem brigava. 1.333 vezes por incompatibilidade no trato com os colegas. Ele tinha dificuldade de relacionamento com seus colegas. Ele anotou 1.330 vezes. Isso é com os colegas. E com o estranho, então? Imaginemos. Isso não é muito diferente em nós. Talvez não chegamos a essa cifra. Mas algumas vezes nós irritamos com o cachorro, irritamos, graças a Deus, que o lugar que menos irritamos é no trânsito, os motoristas. Na fila de banco nós não irritamos. Graças a Deus que é o lugar que nós ficamos zen, nós lembramos do Evangelho, nós levamos o Evangelho e ficamos lendo. Graças a Deus que esses lugares nós não irritamos. E principalmente com os amigos, né? Com os colegas. Nós já estamos num patamar bem melhor, não estamos? Do que o Belarmino Bicas, graças a Deus. Entre aspas, viu? Senão nós vamos sair daqui meio triste, sabe? Então nessa palestra eu gosto de brincar um pouquinho, senão nós vamos falar, meu Deus, eu já vou perder 30 anos de vida. Então vamos lá. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas, em casos de pouca monta. Chegava um produto, não estava bom, ia comprar uma roupa, não estava bom, chegava isso, ele anotou 1012 vezes que ele ficou irritado, com mágoa, com raiva dos vendedores, dos representantes, de qualquer um que estava mexendo nas questões de roupas, com fornecedores de produtos. 614 vezes por mal entendido com vizinhos. Aqui todo mundo, graças a Deus, bem com os vizinhos, né? Graças a Deus que nas nossas ruas não tem vizinhos implicantes. Às vezes somos nós. Fica com raiva dos meninos brincar com a bola, e quer furar a bola, quando a bola cai, se o cachorro late um pouco mais, se os jovens colocam um som, quer fazer uma festa, a gente chama a polícia. Então, ele conseguiu
ter essas dificuldades com seus vizinhos. 315 vezes por desentendimento com amigos íntimos. Isso com 20 anos de evangelho. É muito interessante a gente observar que não é o tempo em que nós estamos no Espiritismo, é o tempo que o Espiritismo está em nós. Às vezes a gente vê pessoas dizer assim, eu tenho 40 anos de Espiritismo, e às vezes dá vergonha das atitudes deles. Às vezes quase é um desserviço para a causa espírita, com todo respeito. Lá no Evangelho está escrito, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar suas más inclinações, ou pelos esforços. Então, reconhece o verdadeiro espírita não é pelo número de livros que leu, não é pelas vindas na casa espírita, não é por ser médium, por fazer palestras, por conhecer vasta literatura. Não. O verdadeiro espírita é o verdadeiro homem de bem que está no Evangelho. É aquele que em qualquer lugar ele age como um verdadeiro cristão. Não é santo, mas ele sabe comportar e quando erra, sabe consertar. Ele não é o dono da verdade. Ele não vive no achismo. Aquele que é o dono da verdade, que vive no achismo, sofre como esse companheiro aqui. Ele vai irritar o tempo todo, porque ele não vai dar conta. Ele é uma pessoa com problema sério, ele tem transtorno emocional. Às vezes, esse companheiro, se ele tivesse ido num psicólogo, num psiquiatra, talvez ele descobria a bipolaridade nele. Que tinha hora que ele estava no Evangelho feliz, tinha hora que ele estava com raiva, tinha hora que ele estava feliz, tinha hora, de repente ele tinha bipolaridade, tinha depressão bipolar. 1089 vezes por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Às vezes, quando nós chegamos em determinadas instituições, a gente observa com todo respeito, e todo lugar tem as exceções, principalmente nos órgãos públicos. Com todo respeito, principalmente quando as pessoas são concursados. Porque tem um emprego, cargo vitalício. E às vezes não nos trata bem. Com todo respeito, certa feita, eu estava numa Receita Federal, eu tinha um comércio e fui olhar umas questões que precisava de ver de impostos. Quando eu pedi à moça para olhar para mim, ela irritou pela pergunta que eu fiz. Senhora, poderia me explicar como que eu vou pagar isso? Porque o governo estava fazendo uma campanha sobre impostos e eu queria saber. Ela ficou nervosa, ela começou a brigar. E eu olhei para ela e falei, interessante. A senhora é concursada? Ela falou, eu tenho curso superior. Eu sou doutorado. Eu olhei para ela e falei, eu sou ignorante. Mas a senhora não fica calma, não, você vai ter problema de coração. Eu tenho o dia inteiro para ficar aqui. A senhora também, fica tranquilo. Vamos prosear. E fui fazendo pergunta, ela me pediu desculpa, depois eu vi que ela não estava bem. Mas se eu entrasse no ego e jogasse gasolina naquele fogo, e lá atrás dela estava escrito, não desrespeite autoridades federais, é crime e pode dar prisão. Deveria ter também na minha cadeira atrás, né? Atenda bem o contribuinte, que ele que paga meu salário. E às vezes serve para nós. Às vezes nós estamos numa situação melhor do que o outro é mais simples. Eu trabalho hoje
embora eu sou terceirizado, eu trabalho num órgão público, eu presto serviço para a Caixa Econômica Federal, é a primeira coisa que eu treino quem trabalha comigo, atendê-lo como nós gostaríamos de ser atendidos. Nada de ficar exasperado. Vamos ficar tranquilos, que às vezes são pessoas mais idosas, às vezes são pessoas tão simples que não sabem os seus direitos e vão fazer perguntas que talvez um adolescente, uma criança não faria, por não compreender. Então a gente tem que ter muito carinho. Então eu zelo por esse trabalho, porque eu não gostaria que fizesse comigo. E às vezes nós esquecemos. Às vezes, por nós estarmos atrás de um balcão ou atrás de uma mesa com cargo, nós às vezes vamos maltratar as pessoas que estão ali precisando de um atendimento nosso. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Ele ia fazer a barba, ele não gostava. Ele cortava o cabelo, deveria cortar o cabelo do mesmo jeito, mas se faltasse isso, ele colocaria uma trenazinha, um metrozinho, se ficasse 1 milímetro, ele deveria brigar. Aqueles barbeiros, cabeleireiros que o atendiam, deveria ficar, chegou ele, chegou Saraiva. E é tão bom quando as pessoas gostam da gente, que há pessoas que chegam, até o cachorro corre. E chegou fulano, vocês já viram? Chegou Beltrano, todo mundo fica com medo. É igual quando a mãe chama a esposa, chama o marido pelo nome próprio, até o cachorrinho foge. Ou quando o marido chama ela pelo nome próprio, o que é que eu fiz? Nada, meu bem. Para não esquecer seu nome. Ou então, quando a gente chama os filhos por nome próprio, eles já ficam, o que é que eu fiz? Nada. É porque é uma técnica que a gente mostra, infelizmente, às vezes, de demonstrar o nosso azedume, que você está azedo. É um azedume. Isso é um mal-estar que a gente está lançando nas pessoas porque não conseguimos ficar bem. Então vamos um pouco mais. 777 vezes os desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus e automóveis particulares, bondes e lotação. Imaginemos bem. Ele brigou 770 vezes com pessoas que estavam no ônibus, na época dele tinha o bonde, na época tinha o carro particular, ele brigava. Ele se indispunha com essas pessoas. Porque tem hora que a gente fica até um pouco com vergonha de certas situações, às vezes dentro de um coletivo, de um ônibus ou um metrô, está escrito assim, reservado para idosos, para gestantes, para pessoas com deficiências, e as pessoas sentadas. Quando eles chegam, eles fecham o olho para a gente quando está dormindo. E se o motorista chega e chama a pessoa, ela não aceita. Está escrito, reservado. Às vezes, nós vamos em determinados estacionamentos, tem um desenho no chão, para deficiente físico e para idoso. E às vezes as pessoas fazem de conta que não está vendo. E às vezes o deficiente, ele não consegue a sua vaga, que é um lugar com acesso melhor. Às vezes para o idoso. Mas isso não quer dizer que nós vamos brigar. Se nós estivermos num coletivo e quisermos ajudar, carinhosamente pede com muito carinho. Meu jovem idoso, chegou um idoso maior, será que você poderia estar mais forte, dar lugar para ele? Mas às vezes nós ficamos injuriados, chateados e chegamos brigando. Porque nós também poderemos estar com azedume de outras coisas e estamos fazendo.
419 vezes por desavenças com leiteiros e padeiros. Aqueles leiteiros que entregavam antigamente, né, o leite na porta, ou às vezes os padeiros que entregam ainda, vendem, né, o pão nas portas, ou mesmo na panificadora. Graças a Deus aqui não acontece, né? Lá na panificadora, né, Heraldo? Todo mundo bacaninha, satisfeito. Valadares é um show. 820 vezes por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. Você já parou para pensar que homem é esse? Eu perguntei, eu fiz uma oração, pedi aos espíritos. Se esse espírito estiver no mundo espiritual, deixa eu conversar com ele para me ver como que ele conseguiu, como que ele vivia, como que era esse homem na sua intimidade. Era um vulcão em erupção o tempo todo. 211 vezes por ofender-se com dificuldades em serviço de telefones. Essa aí nós tiramos de letra. Quando nós queremos ligar para a telefonia, principalmente para reclamar da internet, para reclamar de alguma coisa, e toca aquela musiquinha. Oi? Fúnebre. Aguarde o momento que nós iremos te atender. Se precisar, só me chamar. E fica lá, pi, pi, e a gente liga. Aguarde mais um momento, que eu vou te atender. E nós vamos ficando. E o leão vai tomando conta. Mas quem está sofrendo somos nós. E quando nós vamos ter que cancelar um produto? Comprar, às vezes, já demora. E quando vamos cancelar? Com quem eu falo? Por favor, vou te fazer algumas perguntas. Sua data de nascimento, seu CPF, onde você nasce, sua cor. Você mora onde? Sua estatura, você estudou, quantos idiomas você fala? A hora de comprar, vocês não me perguntou. São pequenas, é para a sua própria segurança e será gravada. Imagine como que nós estamos. O WhatsApp não está pegando. E graças a Deus, nós não temos vício com telefonia. Graças a Deus, nós não somos apegados à tecnologia, ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram, não sei o que. Graças a Deus. E quando dá um defeito, nós entramos numa cólera, nós entramos num desespero, porque gera dependência física e psíquica. Certa feita, um amigo espiritual olhou para mim, ele estava mexendo no Facebook. Cheguei em casa, sentei na cabeceira da cama, do serviço, e estou mexendo. Ele apareceu, me falou, como vai, tudo bem? Eu falei, tudo bem, como é que vai o senhor? De cabeça baixa, né? E ele falou, não, com saudade daquele tempo que eu chegava aqui na cabeceira, tinha alguns livros, e hoje você não está lendo muito como você lia, porque você está alucinado com a internet. O que você está vendo? Eu falei, nada. É coisa boa. Eu querendo enganar o espírito, que nós adoramos ver algumas coisinhas que não é boa, que são boas. Torna-se vício. Então eu aprendi, cheguei em casa, a primeira coisa é desligar e colocar na mochila. Mas a hora me dá vontade de ir lá. É uma dependência psíquica. Um dia eu estava fazendo uma palestra, eu comecei a fazer as pessoas imaginando acabando a internet aqui na Terra. Uma amiga me disse, José, eu estou no Sudoeste, estou passando mal. E ela estava passando mal. Só de imaginar, eu já estou passando mal. Eu vou ter um ataque cardíaco. Só de imaginar. É o que está acontecendo conosco.
Imagine quando nós não temos esse produto. Excelente. Tem muita coisa boa, mas infelizmente a maior parte, se eu não estou exagerando, de coisas negativas. Críticas, ataques, fake news, notícias mentirosas, e nós estamos compartilhando, porque está na moda compartilhar, nem leu a mensagem. E às vezes nós vamos brigar por causa do telefone. Quarta-feira passada eu estava fazendo uma palestra, a moça me perguntou, não tem nada com a telefonia? Eu falei, tem. 211 vezes. 90 vezes por motivo de controvérsias em casa de diversões. Ele saía para divertir. E brigou 90 vezes. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Até no centro espírita ele brigava. Se discordasse dele, ele brigava. 815 vezes ele teve discussões por causa da religião. Porque se alguém me falar mal do espiritismo, eu fico calado, porque o espiritismo não precisa de defesa, ele não precisa de juiz. Eu tenho que respeitar o outro. O problema é dele. Então, se a pessoa fala, é coisa disso, Uma senhora olhou para mim e disse, você é uma senhora que frequentava uma mãezinha, ela chegou na casa espírita e falou que não ia trabalhar mais conosco, que ela não poderia frequentar, embora ela gostava muito, que a casa atendia ela com muito carinho, em todos os setores. Aí eu perguntei, por quê? Ela falou, Sr. José, é porque o pastor da igreja falou que o senhor é o chefe do Satanás. O senhor tem uma cadeira cativa no inferno. Eu falei, nó, que espetáculo. Coitado de Satanás. Ele vai reencarnar cristão para correr de mim. E ela sorriu. E ele falou na igreja para tomar muito cuidado com o senhor, que o senhor é o príncipe das trevas. Eu falei, nó, príncipe? E ela foi enumerando, eu rindo. E eu falei, o que a senhora acha? Ela falou, não sei. Passou-se um tempo, ela voltou. Irmão José, eu estou do seu lado agora. Eu falei, por quê? Porque se Satanás fizer o que vocês fazem, Satanás é bom demais. Eu acho que Satanás está lá. Eu falei, não, lá está o cristianismo também. Às vezes é falta de entendimento. Mas você fica à vontade, porque você vem aqui, nós não estamos aqui para te converter, mas para você nos ajudar a aprender a sermos humildes. Porque os maiores servidores na casa espírita são as pessoas que nós chamamos de assistidos. Os maiores assistidos somos nós, assistido pelos espíritos bons, assistido pelas pessoas, aqueles que vêm na casa espírita, que nós atendemos com carinho. Quantas orações a gente não recebe? Então, mais assistido é o trabalhador. E nós falamos, ali estão as mãezinhas assistidas, nada, só se for por Jesus. E às vezes esse companheiro, e às vezes não, nós agimos igual esse companheiro muitas das vezes. Deixa eu ver se eu não passei duas. Não passei. Que tem hora que esse meu computador ele é obsediado, sabe? Ele para, ele não volta. Entre o teclado e o outro tem um outro obsessor que não consegue, minha mãozinha. 217 vezes por incompreensões com irmãos de fé no tempo espírita. Com todo carinho, alguém aqui já brigou na casa espírita? Fiquei com vergonha, não. Eu já.
principalmente em reunião administrativa, né? E a gente quer que todo mundo concorde. Depois que eu fui aprendendo no meu princípio de espiritismo, eu era igual o Belarmino Bicos. Eu queria que todo mundo entendesse o espiritismo, mas é porque eu não compreendia o espiritismo, eu que não compreendia. Então o tempo vai passando e as pessoas falam, então tudo bem, sua opinião. Eu lembro-me de Chico, ele estava numa reunião, um homem disse para Chico, Chico, a reencarnação não existe, né? Ele falou, você não acredita não? Não, então não existe. E os companheiros olharam para Chico e Chico foi embora. Passou um tempo, o homem entrou num grupo de estudo e chegou, Chico do céu, a reencarnação existe, não existe? Chico, existe. Se você acredita. Aí os companheiros, não, Chico agora está entrando em controvérsias. Você está contradizendo. Ele falou, meus filhos, para que eu vou falar que existe se ele não acredita? Eu tenho que respeitá-lo. Agora, vocês me perguntaram se eu acredito, como Divaldo Pereira Franco disse, eu não acredito na reencarnação. Todo mundo regalou os olhos, porque eu vivo a reencarnação. É diferente. Eu vivo a reencarnação. Porque a crença a gente pode desacreditar. Quantos companheiros que criam tanto na doutrina espírita, adorava e depois já não segue mais. Então a crença é uma questão pessoal e nós temos que respeitar. Não vamos brigar na casa espírita, que aqui não é lugar disso. Se o outro não quer saber, é problema dele. Porque às vezes a gente vê que a coisa é tão boa, nós queremos que todos sejam espíritas, principalmente na família. Eu lembro-me que eu fui fazer um culto no lar na casa de uma pessoa. Quando eu cheguei, eu pedi que o marido, o anfitrião, abrisse o evangelho e lesse a mensagem, por educação. E ele é o anfitrião. E o moço, quando ele acabou de ler a mensagem, eu falei, se eu gostaria de explanar, e uma mesa lá alta, aquele cheiro chegando serviço sem lanchar, aquela obsessão naquela mesa estava me perturbando com o meu estômago, quase entrava em transe. E ele disse assim, eu gostaria de falar. Essa mensagem caiu para minha esposa. Ela que precisa dessa mensagem. Falei, Jesus, o que o senhor está querendo? Ela olhou, realmente, mas o segundo parágrafo foi para você, seu cretino. Ele olhou para ela, mas olha o que o Espírito fala, é sua cara, sua miserável. Desculpe, eu estou narrando. Aí eu olhei, é melhor acabar com o evangelho e com o culto e vamos lanchar. Aí eu aprendi, determinados lugares que eu me chamo fazer o culto, não passo para o anfitrião nem para a anfitriã. Eu leio e comento. Depois que eu dou a palavra para eles. Eles brigaram, nós não conseguimos comentar o evangelho. E quando não tinha mais, ele diz, é a cara da sua mãe essa mensagem. E quando ela fez, é o jeito da minha sogra, sua mãe. Eu falei, eles nem leram Moisés, eles leram sobre caridade, fora da caridade não há salvação. E se eles se abrissem no Antigo Testamento? Somos nós, brigando na casa espírita. Aí isso é antidoutrinário. Onde está a pureza doutrinária? A pureza doutrinária está na vivência do Evangelho. Claro que nós temos 15 princípios básicos que temos que respeitá-lo. Mas às vezes nós ficamos, mas a pureza doutrinária, o que é pureza se nós somos espíritos impuros? Então nós não sabemos o que é a pureza. Nós temos que ter uma ética com a doutrina espírita, um respeito, aquilo que Kardec decodificou, ou codificou, melhor falando, na mensagem dos espíritos. Porque se nós fizermos enxertos que não condiz com a doutrina espírita, é um adultério
que nós estamos cometendo com a santa doutrina espírita. Esse respeito nós temos que ter. Mas a opinião do outro é do outro, não é minha. Eu tenho que respeitar. E tem companheiros que eles não estão ainda prontos para assumir determinadas atividades que nós já assumimos. Porque a maioria de nós, ou alguns de nós, vem à casa espírita trabalhar todo dia. Às vezes até 2 vezes. Uma amiga minha chegou perto de minha esposa e falou assim com ela: você já preparou a cama para deixar no centro espírita para José? E eu achei linda a resposta da minha esposa, que eu apaixonei mais com ela. Ela disse assim: preparei, mas ele está tão feliz, isso que importa. É assim que a gente acaba com a crítica. Mas ele está tão feliz. Se ele continuar assim, eu vou arrumar 2 camas. Uma para ele ou para os espíritos. Poderia ter uma contenda. Eu olhei para ele e dei um sorriso. Falei com ele: espetáculo. Às vezes as pessoas querem, porque eles não têm coragem de fazer, que muitos fazem. Aí fala que o outro é fanático, que o outro é irresponsável, se o outro está esforçando para ser um verdadeiro espírita, para dedicar a causa do evangelho. E ele brigou 217 vezes com os companheiros no centro espírita. Que graças a Deus não acontece no nosso movimento espírita, né? Graças a Deus. É todo mundo tranquilo. A indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, nós tiramos de letra. Graças a Deus. 901 vezes, por engano ou inquietação, diante de pessoas imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Ele ficou esquizofrênico. Vocês viram o final aqui? Ele teve 901 vezes achando que as pessoas... Olha o estado de emocional que esse companheiro chega. Eu não sou psicólogo, mas eu faço um trabalho. Eu observei pessoas imaginárias, inquietações com assuntos que nunca aconteceram. Eu tenho um amigo que ele ficou esquizofrênico, um amigo espírita. Ele adoeceu. Os primeiros sintomas foram isso. Ele, às vezes, estava andando com a moto dele para levar a filha na escola, ele parava e começava a brigar e falava que a pessoa estava o perseguindo. Um dia eu estava na casa espírita, eu não sabia desse sintoma dele. Ele olhou para mim e falou: você conhece fulano? Eu falei: conheço. Muito cuidado, que ele faz parte da legião. Eu falei: como? Não entendi. Ele fica nos vigiando, ele lê nosso pensamento. Falei: tá doente. Chegou uma senhora, ela disse: José, eles implantaram um chip na minha cabeça, que eles ficam me olhando de longe, eles leem meu pensamento. Você os vê? Vejo, só eu que vejo, ninguém vê. Deve ser um obsessor ferrenho. O que você me orienta? Eu falei: vai na Associação Médica Espírita e procura um psiquiatra de nome tal, que vai poder ajudar. Você está me chamando de louco? Não. É porque esses obsessores, eles precisam tomar remédios para não ofendê-la, que eu vi que ela não estava entendendo. Precisa de um tratamento psicológico, é para ajudar você, ou para te ajudar. Ela estava tendo esses problemas imaginários. Ele chegou ao ponto de 901 vezes achar que estava sendo perseguido. Acontecimentos que nunca sucederam. Olha o total de vezes que ele irritou, que ele ficou com raiva, que ele brigou. 16.386 exasperações inúteis. Em 20 anos. Um amigo estava fazendo a palestra, ele contou: José dá 2,5 por dia. Ele fez a conta. 16.386 vezes que ele irritou, que ficou com mágoa,
por coisas inúteis, mas lhe custou o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas, 16.386 vezes, desabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso por 4 lustros, mais belo de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo, pelos 20 anos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Ele perdeu 22 anos de vida, ele se matou. Porque quem está com mágoa, ele toma o veneno para o outro morrer. Quem está com raiva, está se intoxicando. Muito cuidado. Não vale a pena. Não que nós não vamos irritar, mas não passemos de 10 minutos, como nos ensina Divaldo Pereira Franco. Que ele não permite que aquela raiva perdure mais de 10 minutos. E ele está diminuindo. Isso é uma orientação que ele, num curso, ele estava nos ensinando. E às vezes nós ficamos muito tempo, às vezes até numa outra reencarnação. Então ele pediu a Humberto de Campos, ao nosso irmão X, que trouxesse para nós, espíritas, para que nós não cheguemos ao mundo espiritual como suicidas indiretos, que se matou ou se mataram por raiva, por mágoa. E uma coisa muito séria para os casais: não durma com raiva um do outro, porque cria uma energia negativa naquele ambiente. É como 2 porcos espinhos na cama, um fincando o outro com as suas energias, e sai em corpo astral e continua brigando. E podem ser vítimas de espíritos obsessores para destruir uma família. Muito cuidado. Quem tem criança em casa, essa energia de briga, discussões, cria bacilos psíquicos e as crianças adoecem. É aquelas doenças ditas antigamente fantasmas, que são as somatizações nos adultos. Porque disse Emmanuel que quando a célula maior divide para formar a célula menor, aquele que está com ódio, ou raiva, ou mágoa, impregna o núcleo da célula, e a próxima célula já nasce com predisposição para o câncer. Mesmo nas questões genéticas hereditárias, essas doenças são de fundos emocionais. O que surge de doenças somáticas ou psicossomáticas, ou autoimunes, como chamam os médicos, que não tem uma causa física, mas esses pensamentos, essas emoções vão adoecendo. É por isso que um grande número de pessoas suicidam, porque vão acumulando essa tristeza, essa mágoa, essa não aceitação das provas e expiações, e querem acabar com a vida. Uma jovem, certa feita, chegou em nosso trabalho e disse assim, um jovem espiritista: eu vim despedir de vocês porque eu vou me matar. Mas eu quero morrer, mas eu queria desintegrar-me, eu não queria viver.
Você, José, que é médio, pergunta aos espíritos, deixa que os espíritos me orientam, que já são almas. Eu falei, mas se eles vão te falar, eles não morreram. E o benfeitor conversou com ela, e ela disse, num momento de exasperação, ela me contando, eu não aceito que Deus siga fazendo joguinho comigo. Eu não pedi para viver. Por que Deus não acaba comigo de uma vez? Ela é portadora da depressão bipolar. E nós estamos conversando com ela, porque o transtorno emocional é o câncer da alma. Dói na alma, profundamente. Então, nós temos que nos cuidar, nos proteger, para que possamos ser felizes. Que Jesus nos abençoe. E contra a mágoa e contra a irritação, o melhor medicamento é a vivência do Evangelho na nossa vida. É a paciência, a tolerância e o perdão das ofensas. Que Deus abençoe a vocês, a todos nós. Muita paz e muito obrigado.